Ó, bem estranho aí esse conceito, porque houve um problema nesse negócio sobre a questão da pregação, né? Pelo que eu mesmo vi, claro que em algum momento, ah, naquela minha tentativa de pregação em 2022, eu vi que eu não faria ali a pregação, mesmo na situação de eventual curta duração, ah, ali sobre a questão de mandamentos em 2022, porque eu teria medo. Então é uma coisa que eu aceitaria, mas é que tá, não é bem isso, porque justamente eu também falei que na verdade na curta duração eu não faria, por outros motivos, né? Medo de jogar pimenta na situação, de um conflito que já estaria iniciado, ou por não saber do que eu estou falando. Agora eu não teria esse argumento do não saber o que eu estou falando, até não haveria em 2022, eu saberia pelo menos uma quantidade, vamos dizer, média mais de informações sobre isso. Até, tá, esse argumento eu não teria, mas aí que tá, mas eu ainda tive medo. Na verdade, em 2022 eu ainda tive medo. Ah, Só que um pouco fake, eu acho, porque quando eu saio dessa atividade, eles disseram que eventualmente era colocar as pessoas em risco, né? Então o ataque que eu sofri no transporte coletivo era nesse sentido. Então eles inverteram o conceito. Você tem coragem agora, mas você está colocando as pessoas em risco. Que é justamente o que eu tinha dito contrário antes, né? No sentido de que é errado você eventualmente voltar, porque eventualmente vai ter ataques. Ao que discordaram de mim. Só que agora estavam usando o mesmo conceito de novo. Mas por que eles inverteram, né? Então tá estranho isso, porque aí que tá, justamente, quando eu vi que eles falaram isso, eu falei, eles estão tentando buscar uma contradição em relação a esse conceito, que eu tinha estabelecido em 2021, eu acho. Falei, não, vou voltar a fazer a pregação, já que vai ter ataque, do que adianta? Vou falar dos mandamentos e vou escandalizar, né? E foi isso que, na verdade, eles confirmaram em 2022, né? Ou seja, se eu tivesse feito o retorno em 2022, eu seria atacado. Eles falaram isso, né? Então fica estranho. Então esse conceito de mas é errado vou retornar mesmo na curta duração porque vai haver algum tipo de debate contra mim, esse conceito prevaleceu, porque eu não fiz a pregação em 2022 justamente por causa disso. Porque houve ameaça, quando na verdade eu iria, nesse caso, para verificar como é que estava a situação, para verificar se dava para fazer a pregação. Eu falei isso. Então, na verdade, esse conceito acabou sendo obedecido. Embora eu aceitasse que poderia ser feito na curta duração, porque de repente a duração do sofrimento seria menor, né? Só que eu não sei se ainda nesse momento eu já tinha feito esse cálculo sobre a questão da curta duração, eu não lembro agora. O que seria aí, vamos dizer, mais ou menos aceitável. Embora, eu não sei, porque justamente aceitável, mas eu não teria coragem de fazer, que foi justamente o que eu provei em 2022. O que seria a maior probabilidade de que não teria coragem. E depois eles mesmos questionam, não, mas aí você estaria colocando as pessoas em risco, ou seja, dando a impressão que eles iriam atacar efetivamente, por isso que eu não retornei. Eu não tentei fazer a insistência de retorno pela igreja na fala dos mandamentos e fui fazer por fora. Eu fui fazer na rua daí, né? Falei, já que lá eles vão atacar e a chance é grande, e justamente eu tinha medo disso, eu vou evitar essa situação. Então fica estranho, porque não é que, mas no final eu perdi porque eventualmente eu não fui pregar dos mandamentos para as pessoas. Não, mas eu seria atacar. Eu tinha medo disso e ainda eles mesmos estavam dizendo que estaria contradizendo um conceito meu anterior. Ou seja, que eles falaram que agora estava sendo estabelecido, entre aspas, como regra, porque eles falaram. Está colocando as pessoas em risco. Mas vocês tinham falado isso. Mas é o que eu iria verificar. Mas vocês falaram, como as pessoas me provocaram nesse sentido, eles teriam falado que eventualmente haveria risco, né? As pessoas que me atacaram. Se eles estão falando que eventualmente haveria risco, eles agora estão eventualmente concordando com o meu conceito lá de 2021. Que era justamente a questão do risco. Ou seja, agora eles tinham eventualmente feito a inversão. Porque eventualmente eu fui tentar fazer a pregação em 2022. Como eu fiquei com medo, não só pela fala deles, mas pela minha própria imaginação, vamos dizer assim. Eu já imaginava que eventualmente haveria ataques. Eu não fiz a pregação e fiz de uma maneira diferente. Até para, de certa forma, adquirir alguma coragem se eventualmente eu fosse fazer isso em igreja depois, futuramente, né? E claro, depois acabou resultando que eu fiz isso em 2023. Mas essa é a grande questão. Então eu acho estranho, porque na verdade assim, depois eles alteram o conceito.
Eles mesmo alteraram o conceito, que eu justamente achava um risco. Depois eles afirmaram que era. Só que, quando eles fazem a crítica no começo de 2022 de que a pregação deveria ser feita, eu não sabia, e a crítica não poderia ser feita, né? Mas eu falei, bom, pode ser que eventualmente eles tenham razão, não pelo conceito do que eles falaram, mas simplesmente pelo fato de que de repente eu tenho que falar sobre os mandamentos e não estou sabendo disso. Então a crítica pode ter plausibilidade, embora o conteúdo que eles falaram estava errado. Mas eles podem ter razão por outro motivo que eles não falaram. Então eu falei, bom, talvez isso seja uma verdade, talvez tenha que ser algo testado. Eu vou verificar como é que tá. Aí eu vou lá, tento, e depois eles dizem que eu estou colocando as pessoas em risco. Quando na verdade nem é garantia que eu iria pregar, né? Mas justamente só para verificar se haveria risco. Eles queriam que eu me contradissesse em relação ao meu próprio conceito. Só que aí que tá, como eles falaram isso, aí eu fiquei com medo também. Tipo, isso de certa forma confirmou meu medo. Meu medo era, poxa, eu não sei se eu vou fazer a pregação na igreja, porque pode gerar escândalo, pode haver argumentos contra mim e tal. No primeiro ponto. Depois eles vão lá e dizem exatamente a mesma coisa. Mas o que eles falaram, na verdade, eu já sabia como risco. Não tinha inteira certeza, mas como risco eu sabia. Eles vão lá e falam isso. Algum grupo desses que realmente participa de algo paralelo, vamos dizer assim, uma dessas pessoas me acusou, vamos dizer assim, no sentido que eu estaria colocando as pessoas em risco. Então fica estranho, porque agora eles estariam dizendo que eventualmente eu não deveria fazer a pregação porque seria um risco. Então aí que tá, pra mim, mas que competição é essa quando eu fui avisado pelo próprio pessoal que me ataca de que isso eventualmente era um risco? Então aí eu não entendi. Né? Eles mesmos agora estão dizendo que eu estaria contradizendo a minha própria fala. Eles disseram que realmente haveria risco, eles confirmaram isso. Né? Só que para mim não necessariamente haveria uma contradição, porque na curta duração eu estava aceitando. Como eu mudei ali na questão da curta duração, agora estão dizendo que era risco mesmo. Eu falei, poxa, até na curta duração é um problema. E eles estão dizendo, e agora eu estou com medo, porque eu já estava com medo antes, na verdade. E eu já achava que na curta duração, embora eu tivesse a responsabilidade, eu não faria a pregação. Porque eu teria medo de que justamente gerasse escândalo e houvesse ataques. Num segundo momento é que eles confirmaram que iria acontecer. Então, assim, que competição é essa? Eles afirmam que vai dar problema para as pessoas. Então, não, mas nós estamos aqui impedindo que Bom, estamos aqui, não, de alguma forma, batendo de frente contra o Alex, alguma coisa. Mas fica estranho, cara, porque eles mesmos nos avisaram que seria um problema para as pessoas. Eles agora estavam se valendo desse conceito. Então, na verdade, eles caíram em contradição também, porque antes, justamente, eles disseram que antes não era... não, que antes era para fazer a pregação, agora estão dizendo que não é. Sendo que eles mesmos estão dizendo que haveria risco. Então, sei lá, tá meio estranho, porque justamente eles queriam colocar, talvez numa premissa de competitividade, mas algo que na premissa da competitividade deles geraria risco aos demais. Então, lógico, eu fiquei com medo, mesmo na curta duração, mas eu já sabia que na curta duração eu só estava aceitando um negócio da responsabilidade, não que eu faria. Não que eu faria isso, né? Mas depois, justamente, o que eles estão tentando contabilizar é 2022, mas fica estranho, porque eles disseram o contrário. Então, quem me atacou disse o contrário, e eles mesmos disseram que se eles, vamos dizer, se eu fizesse a pregação e se eles de alguma forma batessem de frente contra mim, eles estariam colocando o ministério em risco. Então aí que tá um pouco estranho esse conceito, porque eles estão admitindo isso, eles estão falando que se eu for, há risco para as pessoas e que eles colocariam as pessoas em risco. Então aí que tá, isso é que tá um pouco estranho aqui, né? Então na verdade aqui é uma faca de dois gumes. Eu vi um pessoal dizendo assim, não, porque nós assumimos a responsabilidade. Negativo. Vocês assumiram parcialmente a responsabilidade, porque se eu fosse lá, vocês também colocariam as pessoas em risco. E é o que vocês disseram, que vocês admitiram. Vocês admitiram isso, na verdade. Então, fica esse complemento no canal. Em termos de cada um, nesse momento, em termos de cada um defender as suas posições, eu não vou julgar e não vou criticar. Mas em termos de colocar em risco, vocês não podem julgar a mim, ou em termos de dizer que de alguma forma venceram, mas espera aí, vocês colocariam em risco também. Então, talvez não se eu não estivesse lá, se eu não fosse pregar, e pode ser que vocês não colocassem. Agora, quando eu fosse lá, vocês iam sentar o pau, então tá estranha essa história aí. Fica esse complemento do canal, Ivan.